Seja muito bem-vindo a essa live. Eu sou Larissa, especialista em paisagismo e jardinagem, criadora do método Jardinista de Sucesso. Aqui nesse perfil você aprende como crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem e a viver muito bem da sua profissão. Então, se assuntos relacionados a isso te interessam e você está assistindo essa live no futuro, peço que você já curta esse vídeo, já comece a me seguir, para que você continue a receber os conteúdos que diariamente eu posto por aqui. A live de hoje ela tem um objetivo muito especial, que é responder você que está aqui ao vivo, você que mandou a sua questão. Algumas das questões foram bem interessantes e eu vou trazer aqui na live de hoje. Deixa eu dar um bom dia para quem está chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Coloca aí para mim. Bom dia, Ivo, Fer, Marcelo, Naldo, nossos jardinistas de sucesso queridos. Sidney, pessoal, hoje às 19 horas nós temos aula do Movimento Jardinista de Sucesso, tá? Só lembrando vocês que estão aqui, que participam. Cantinho das Flores Areia, Charles, Brício, Neuza, bom dia. Já vai compartilhando essa live também, Fausto, Queira Roberto, Gustavo, Lia Salles, Roseli, bom dia, minha linda, Viver, oi, oi. Vamos lá então. Seguinte, algumas questões eu já separei aqui para vocês do que eu mandei lá na caixinha dos stories ontem, tá? E você que quiser, nesse momento, aproveitar essa oportunidade e mandar suas dúvidas relacionadas a paisagismo e jardinagem, ou inclusive recebi uma pergunta especial sobre questões internas que estão dificultando crescer profissionalmente, tá? Tem uma pergunta aí sobre procrastinação que me mandaram também. Se você tiver questões relacionadas a isso, aproveita esse momento, tá? Manda a sua dúvida. E onde é que você vai mandar a sua dúvida? Aqui embaixo do chat, quem está assistindo aqui pelo Instagram, tem um balãozinho de interrogação. Clica nesse balãozinho e escreve a sua questão, tá? Coloca lá qual é a sua dúvida, que a gente pode conversar dentro do tempo que está disponível aqui para nós, ok? Eu vou começar aquecendo com uma das questões que foi a seguinte. Deixa eu fixar aqui. Rosas que mudam de cor ao longo de um dia. Vocês já viram isso? Coloca aí pra mim, vocês já viram? A rosa começa deixa eu ver se eu consigo fixar. Aí. A rosa começa numa manhã branca, aí meio-dia ela já tá rosa, e no final do dia ela tá muito, muito colorida. Vocês já viram isso? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Vocês já viram também uma planta que ela era colorida, você levou para casa, levou para o cliente, depois de um tempo ela ficou verde? Ou o contrário também. Você levou uma planta verde para outro lugar e ela ficou colorida? E passa por várias nuances essa cor. Isso é importantíssimo a gente entender sobre as plantas. É um funcionamento interno da planta, é um funcionamento de fisiologia vegetal. Isso é interessante. Já viram isso? Sim? Já, né? Essa mudança de coloração, pessoal, ela acontece por uma... boa! Isso, muito bem. Essa mudança de coloração, ela acontece porque é o seguinte, dentro das plantas existem pigmentos, existem cores, tá? Algumas dessas cores a gente vê, outras a gente não vê, só que elas estão lá. Algumas plantas expressam mais uma determinada cor do que outra. E um desses pigmentos, bem famosão, é a clorofila. Clorofila dá cor? Que cor que a clorofila dá para a planta? Coloca aí para mim. Se você está assistindo no futuro, escreve no chat. Que cor você acha que a clorofila dá nas plantas? Quem já fez dieta, quem já fez regime, pode ser que já tenha tomado suco de clorofila. Que cor era esse suco? Isso, muito bem. Verde, verde. A clorofila é um dos pigmentos, exatamente, muito bem, pessoal. Só que existe um outro pigmento, que é chamado antocianina. E eu não vou nem falar agora da antocianina, mas você que já foi pra praia, você que é mais moreno que eu, ou você que é mais branco que eu, por exemplo, estou usando como uma comparação, nós temos diferença de tonalidades na cor da pele por causa da melanina. A melanina, ela dá o pigmento da nossa pele. Nas plantas, a gente tem a antocianina
como um efeito de bronzeador, tá? Que vai dando essa alteração, de acordo com o que vocês mesmos colocaram aí pra mim. O local de exposição ao sol. No caso da antocianina, que seria ali mais ou menos comparando com a nossa melanina, a gente tem várias funções para ela. E é interessante saber, sim, que as plantas elas mudam de cor de acordo com a exposição ao sol que a gente faz dela. Quanto mais sol ela recebe, mais antocianina ela produz. Quanto menos sol, menos antocianina ela produz. E essa quantidade de produção traz essa alteração na cor, tá? Por exemplo, tem algumas coisas na internet que falam, olha, quer mudar, suculenta principalmente, né? Quer mudar a cor das suas plantas? Mexe na acidez do solo, dá um estresse hídrico na planta e tal. E aí, comparando ainda com a gente, que aí vai ficar bem fácil, quem já quis ficar bronzeado, por exemplo, fala, toma suco de cenoura, passa não sei o que na pele, cúrcuma com óleo de alguma coisa, ou faz bronzeamento artificial e tal, essas coisas todas mudam. Só que qual é o principal elemento, a principal ação que vai fazer com que a sua pele mude de cor? O sol. Se você tomar suco, ingerir coisas para facilitar ou acelerar o processo de produção de melanina na pele, se você não tomar o sol, não vai ser ativado, tá? E o que eu quero te dizer com isso é que nas plantas o funcionamento é exatamente o mesmo. A exposição ao sol é o que vai garantir a alteração nas cores. As suculentas são meio famosas nisso, mas não são só elas. Praticamente todas as plantas fazem isso. É que algumas fazem de uma forma muito, muito evidente, tá? E outras nem tanto, outras são mais discretas. No caso da antocianina, você fazendo uma exposição das plantas maior ao sol, elas vão ficando mais coloridas e é interessante a gente saber o porquê das coisas, né? Quando a gente entende o porquê, a gente não esquece mais. Quando a gente faz essa exposição e ela produz essa antocianina, ela tem algumas funções. A pergunta era, que foi mandada para mim, essa foi lá no direct, ela não conseguiu colocar na caixinha. Porque tem rosas que mudam de cor ao longo de um único dia. E ela explicou, eu tenho rosas que começam o dia brancas, depois elas vão ficando mais rosas, ao meio-dia elas estão bem rosas, só que no final do dia ela tá muito pink. O que acontece? Acontece uma produção ao longo de um dia de antocianina que é ativado com a luz do sol. Existem vários objetivos com a antocianina. No caso das rosas são flores. E qual que é o objetivo? Tem um monte de jardinista de sucesso aqui. Quem não for jardinista de sucesso ainda, mas quiser responder... Pessoal, vocês que passaram pelo processo com certeza já sabem. Coloquem aí pra mim. Flores têm o objetivo de fazer o que nas plantas? Escreve aí pra mim. Qual que é o objetivo pra planta com a produção de flor? Isso, muito bem. O objetivo da planta é produzir sementes, é reprodução. E antes ainda de produzir as sementes, a gente tem a polinização. Ela precisa acontecer para que a produção de sementes aconteça, que seria assim, a descendência da planta, tá? Essa produção de sementes, ela acontece pela polinização, que pode ocorrer de várias formas. E uma dessas formas é atraindo insetos polinizadores, insetos que vão caminhar ali dentro da plantinha, dentro do miolo, para fazer com que a polinização aconteça. E um dos objetivos, nós temos 3 principais, mas um dos objetivos da antocianina é alterar a cor de algumas plantas, para fazer com que ela seja mais atrativa a insetos polinizadores, e a polinização aconteça, tá? Porque alguns insetos, eles são muito atraídos pela cor da planta, ok? E esse é um dos motivos pelo qual as rosas mudam de cor. Só que existem outros. Um dos outros motivos é que, assim como a melanina, ela protege a nossa pele do excesso de raio, mas de comprimentos específicos de raio de sol, ela serve como proteção, então, nas plantas também. Um dia longo e a planta exposta, dia longo que eu falo, dependendo do período do ano, os dias são mais longos, tá? Primavera, verão, os dias são longos, são mais compridos. Agora a gente tá no período do ano, quem acordou mais cedo aí igual eu pra levar
menino na escola, viu que ainda estava escuro, né? Demora um pouco mais para ficar claro o dia e escurece mais cedo, então são dias curtos. Num dia longo, de muita exposição ao sol, um sol mais intenso sobre as plantas, elas também recebem muitos radicais livres, elas produzem radicais livres, melhor dizendo, através da luz do sol excessiva. E a antocianina vai fazer com que haja uma proteção, ou seja, essa mudança de cor, imagina você mais bronzeada, essa mudança de cor vai conferir mais proteção à planta, ao excesso de raios do sol, tá? Esse excesso de raios do sol produz também radicais livres. Radicais livres são elementos que favorecem o envelhecimento da planta, tá? E no caso, a antocianina consegue transformar isso em energia, ok? Esses são um dos objetivos. E aí você consegue estender para qualquer planta. Ali ela fala sobre rosa e esses são os objetivos. Existem plantas que não são atrativas para os insetos na questão de polinização, como é o caso das suculentas, como é o caso, por exemplo, dos crótons. Eu postei esses dias, não sei se foi cróton, se foi uma dracena, mas aí eu coloquei que a planta... foi um post que eu falei sobre plantas de sombra, plantas que conseguem ficar dentro de casa. E aí uma das pessoas colocou assim pra mim, mas eu coloco essa planta dentro de casa, ela fica feia, ela perde a cor. Não é que ela perde a cor, ela acaba mudando a cor exatamente pela alteração da produção da antocianina. Quem aí conhece cróton? Coloca aí pra mim, eu. Quem conhece? Cróton. Cróton tem muitas variedades. Só que muitas variedades. Só que essas variedades, elas funcionam em relação à cor muito parecidas. Conhecem cróton? Sim, sim. Quem não conhece, anota aí, depois dá um Google, tá? Cróton são plantas que têm mais de uma cor. Geralmente verde, amarela, vermelha, tá? Em algumas tonalidades diferentes e formatos da folha diferente também. O cróton é uma das plantas que a gente pode deixar em área interna, a gente pode deixar dentro de casa. Só que a gente também pode deixar em meia sombra, pegando de 2 a 4 horas de sol. E a gente também pode deixar em sol pleno. O que vai fazer com que ela mude de cor é a produção de antocianina de acordo com o local em que a gente faz a exposição. Só que você precisa ficar atento a uma coisa. Ela vai ficando, no caso dos crótons, eles ficam mais escuros dentro de casa, tá? Não são todas as plantas que na exposição do sol ficam mais escuras. Porque algumas suculentas que são famosonas nisso ficam, né? Mas não são todas. Os crótons vão ficando mais escuros, com tons mais fechados. E no sol fica mais clara, com tons mais vibrantes, né? Um vermelho mais intenso, amarelo mais intenso. Mas muda. Agora, o que você tem que observar também? Quando a gente muda a planta de lugar e ela vai alterando a cor, ela não altera só a cor, ela altera, e isso é uma questão fisiológica da planta, é dentro da planta, tá? Só que ela vai alterando também a parte externa dela. Essa parte externa, hoje eu tô falando umas palavras meio diferentes que eu não falo aqui geralmente, né? Porque eu não gosto de trazer uma questão... com termos técnicos, mas não tem como mudar. Antocianina, o nome é antocianina mesmo, e fisiologia é o que é dentro da planta, tá? E fora da planta, a gente chama de morfologia. Pessoal, ó, não se assustem, quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez, tudo aquilo que é aprendido aqui é sempre ensinado de uma forma muito simples, tá? Mas é que hoje, por conta da questão ali, é o que tem, tá? A parte de fora da planta a gente chama de morfologia. E aí quando a gente altera a planta para um lugar que está desfavorável para ela, não é que ela vai mudar de cor somente. Ela começa a expressar outras coisas. Por exemplo, você pegou um cróton, que vários aí falam que gostam, que amam, conhecem, né? O cróton começou a mudar de cor. Beleza, até aí tá tudo bem. Só que além de mudar de cor, ele não pode ter tantas alterações na parte externa dele, na morfologia dele. Por exemplo... Pode ser que já tenha visto isso no cróton mesmo, mas pode ser que você tenha visto isso, por exemplo, em rosa do deserto. A planta ela não vai alterando só a cor, ela vai alterando o tamanho das folhas. Vão ficando maiores e vão ficando mais finas. Quando a gente começa a observar, presta muita atenção nisso, muita atenção. Pessoal que trabalha com jardins, presta muita atenção, seja você que faz manutenção, revitalização, consultoria, tá? Inclusive os projetos também, tá? Porque para a gente escolher as espécies para projetos adequados, para projetos bons, a gente precisa entender sobre isso também.
Esse negócio da recomendação de a planta é de sol, sombra e meia sombra tem muita alteração de acordo com o lugar do país que a gente está, porque as condições de tempo são muito diferentes, de tempo que eu falo de quantidade de horas no dia, temperatura e tudo mais, tá? Você mudou a planta de lugar, colocou ela em um determinado ponto, ela começou a mudar de cor. Depois de um tempo, você começou a observar que as folhas começaram a ficar grandes e mais finas. Na sequência, vai começar a dar praga e doença, tá? Agora, se a planta começar só a mudar de cor, mas manteve o formato dela, manteve a brotação, manteve a forma como ela é, tá tudo bem, não tem problema. Inclusive eu, Larissa, gosto mais dos crótons que vocês falaram aí que conhecem. Eu gosto mais dos crótons com cores mais escuras do que mais claras. Eu acho mais bonito, acho muito chique, tá? Então, tá aí uma das alternativas. Por que que eu falei que logo na sequência vai dar praga? O que acontece é o seguinte, gente. Quando a planta, ela alterou a cor, as folhas começaram a ficar grandes, largas e muito finas, isso significa o quê? Tamanhos aumentados para além do normal da planta nas folhas. Isso é um sinal de alerta muito grande nos jardins ou nos vasos, nas composições que você fizer. Porque é sinal de que o lugar que aquela planta está não está sendo suficiente na captação de sol por aquela planta. Em todo lugar que a planta está, mesmo que seja sombra, em todo lugar que ela está absorvendo a luz do sol, luz natural, luz do sol mesmo, tá? Não é a luz da lâmpada, não. Tem até algumas lâmpadas especiais que auxiliam nisso, mas eu tô falando de luz do sol e luz normal de casa, que é o que a gente geralmente tem. A gente não costuma ter lâmpadas especiais para conseguir ter as nossas plantas, né? E aí a gente tem um aumento nas folhas. Esse aumento nas folhas, alguns são folhas, outros são estiolamento, né? Aquele crescimento desordenado, onde a planta cresce muito rápido e cresce deformada. Por que a planta faz isso? Ela faz isso para aumentar a área dela, o tamanho dela, para receber mais sol. Por quê? Porque aquele tamanho que ela tem já não está suficiente, ela não está conseguindo receber a quantidade de sol que ela precisa para produzir energia para viver. Então ela vai crescendo desordenadamente, entendeu? Tá difícil isso, não? Sim? Beleza? Ah, que bom. Colocou aqui pra mim. Cadê? Passou. Isso é muito positivo, Larissa, pois um aprendizado também, esses nomes bonitos, termos técnicos para aprender a falar bonito. Cantinho das Flores Areia. Você falou muito bem isso. Pessoal, a forma como nós nos apresentamos para as pessoas não precisa ser com termos técnicos, tá? Vocês não precisam chegar até o cliente falando termos técnicos, mas tem coisas que são muito importantes mesmo de saber, porque em determinadas situações até a gente talvez precise deles e eles faltem pela inexistência do conhecimento. A forma como a gente se expressa, a forma como a gente se posiciona é fundamental para que a gente faça conexões com os clientes, para mostrar a confiança que a gente está digno de receber diante da capacidade técnica que a gente tem. Realmente isso é importante, tá? É que eu só fiquei meio com medo, porque eu falei, vai que tem gente nova aqui, primeira vez, e geralmente a linguagem não é assim, embora todo o conteúdo seja desse jeito, tá bom? Compreendido sobre a alteração e por que... e porque... Só para fechar, pode abrir. Só para fechar, por que na sequência, depois da planta estiolar ou crescer folha demais, ela vai ficar com praga? Porque esse crescimento desordenado, essas folhas aumentadas, elas não foram produzidas ou formadas com a melhor estrutura que a planta pode ter, estrutura de resistência. Elas são fininhas, elas são moles. E o que uma praga, por exemplo, o pulgão e cochonilha, que é bem famoso aí nos nossos jardins, muito frequente, né? O que essas pragas, elas gostam mais? O que elas preferem mais? Uma planta resistente, uma planta boa, em condições normais, ou uma planta mais macia, uma planta mais molinha? Uma planta mais macia, uma planta mais molinha, né? Então, elas começam a dar pragas e dar doenças. E talvez você fale, poxa vida, já tratei e voltou, já tratei e voltou, já tratei e voltou. Tem que mudar o lugar da planta. Não vai resolver ficar fazendo tratamentos sucessivos. Compreendido até aí? Sim?
Legal. Então tá bom, tá explicado aí então sobre as antocianinas. Por que que muda de cor e alguns de vocês não sabiam nem que uma rosa ela podia mudar de cor ao longo de um dia, né? E depois, com a redução da luz naquele mesmo dia, ela vai reduzindo a produção da antocianina e aí à noite ela volta a ser branca. No outro dia de manhã ela tá branca e vai mudando ao longo daquele dia, ok? Ô, gente, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu escrevi na caixinha, quem não viu as caixinhas dos stories, eu escrevi assim, eu fiz uma introdução, deu pra vocês perceberem. Eu falei assim, nós teremos live amanhã, às 7h17. Live de perguntas e respostas, e eu vou selecionar algumas perguntas da caixinha pra começar a live. E aí vocês vão lá e me botam aqui, ó. Meu maior desafio é tomar banho com esse frio. O outro, o frio de 2 graus aqui, no Rio Grande do Sul, mas seguimos firmes e fortes. Tá, legal. Ah, Adriano, legal. Adriano colocou aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu desfixar. Adriano, mais ou menos isso na lágrima de Cristo? Sim, Adriano. Só que a lágrima de Cristo nós temos duas variedades também. A lágrima faz isso, só que tem uma que é roxa e tem outra que é branca. Meu vídeo parou. Ah, voltou. Estão me vendo? Vocês estão me vergonha? Mas a gente não tá querendo tomar banho nesse frio, né? Vanessa. Vocês estão me vendo? Travou aqui. Agora voltou, né? Voltou? Beleza? Normal? Tá. Aí você atrapalha eu. Na lágrima de Cristo roxa, Adriano, ela faz essa alteração de cor, tá? Quanto mais sol, mais roxinha ela fica. Agora a branca não, a branca não muda. O que a branca muda é o tamanho das folhas e a cor das folhas. Se ela tá numa área mais escura, que não fica em sombra, mas ela fica em meia sombra. Tá numa área mais sombreada, ela vai ficar verde mais escuro nas folhas. E mais sol, ela vai ficar um verde mais claro. E aí vocês conseguem entender que essa antocianina, ela não significa que a planta vai ficar sempre mais escura no sol, tá? Não façam essa associação que ela é feita muito pelas suculentas, só que as outras plantas funcionam de outra forma, podem funcionar de outra forma. Mais uma perguntinha. Eu vou fazer essa ao vivo, hein? É porque teve uma vez, gente, antes de contextualizar quem tá chegando. Houve uma vez, em uma conversa nos stories, que às vezes a gente fala umas bobagens lá, né? E aí, a gente tava falando, eu não sei se era sobre cantadas de jardinistas, alguma coisa desse tipo. E aí, alguém tinha pedido, eu me lembro disso aqui, alguém tinha pedido pra eu passar uma cantada no meu marido. E eu acho que é essa aqui, ó. Estou esperando a cantada no maridão. Faz tempo. KKKKK. E tá aqui, ó. Você não é jardinista, mas vai fazer sucesso assim lá em casa, hein? Tá paga essa? Ele tá rindo, mas eu não vou filmar, não. Ele é tímido. Tem uma aqui grande. Larissa, eu queria saber que plantas são ideais para se colocar em janelas altas de uma cafeteria. Continuando, as pessoas gostam de tirar fotos. Foram colocadas sampatins, mas estão ficando feios. Tá, mas me fala uma coisa. Essas plantas aí, nessas janelas altas, elas estão em sol pleno? É sol? Primeiro preciso saber quantas horas de sol, se são floreiras, qual a profundidade dessas floreiras, e elas estão em janelas altas. Qual é a possibilidade das pessoas ficarem molhando lá? Tem sistema de irrigação? Não tem? Porque eu já fiz em muito alto, assim, rente ao teto, algumas... são detalhes, assim, logo abaixo do gesso, só que aí com sisteminha de irrigação não tem problema, tá? Mas precisa saber se é sol. Em relação às sampatins, elas têm um tempo de vida útil, embora a descrição dela seja como perene, ela não fica bem
por muito tempo. Ela fica uma vida útil boa ali por uns 8, 12 meses no máximo, depois ela começa a ficar feia. Mas talvez seja relacionada à quantidade de sol também, tá? Coloca isso aí pra mim, que aí eu consigo te responder melhor. Mais uma questão bem legal aqui. Essa aqui veio lá da caixinha dos stories, tá? Quem tiver dúvida aqui, coloca ali no balãozinho pra eu não perder a sua dúvida, tá bom? Sair da prostração, dar start. Essa prostração, o que você acha que essa prostração? Eu esqueci o nome dela. Eu sei que é uma mulher, não sei se ela tá aqui. Essa prostração, ela seria uma procrastinação ou você realmente está muito desanimado? Porque quando a gente fala em prostração, a gente está voltado para nós mesmos, a gente não consegue olhar adiante, a gente não consegue sair daquilo ali, né? A gente não consegue começar nada. E isso pode ter muitas origens, isso pode ter várias fontes, ou talvez sejam em várias camadas que precisam ser trabalhadas. Essa prostração, ela tá te impedindo de caminhar, de fazer coisas. Por exemplo, eu quero começar a trabalhar com jardins, só que eu não sei nem por onde começar. Você precisa começar aprendendo. A coisa mais barata e a coisa mais que vai trazer um retorno não só financeiro, mas vários retornos de prosperidade. O dinheiro, mas o reconhecimento, a autoridade, o respeito das pessoas, o respeito dos clientes, e vai fazer com que você tenha cada vez um alcance maior, é o conhecimento. Isso é muito barato. Tem muito conhecimento de graça. Aqui mesmo no Instagram, no YouTube, em todo canto tem conhecimento, tá? Essa prostração, quando a gente está prostrado, a gente está voltado para nós mesmos, a gente está olhando para baixo, olhando só aqui, tá? Só que enquanto você não faz o seu movimento de sair desse lugar parado, estático, tem muitas pessoas que estão perdendo de se beneficiar pela falta do seu movimento. Um deles é você mesmo. Um deles é a pessoa que você está falando isso é porque está incomodando. Você está incomodando é porque tem algo aí dentro que te faz acreditar que você poderia ser muito mais e muito melhor. Ter uma vida de muito mais realização do que você tem tido. Senão você não ia se incomodar em colocar isso, né? Se você conseguir enxergar que você merece uma vida diferente, uma vida de um melhor posicionamento, uma vida onde você se sinta realizada, porque merece, todos nós merecemos isso, independente do passado, independente do que falaram para nós. Muitas palavras que proferiram pra gente ao longo da história faz com que a gente tenha hoje um peso, talvez. Eu digo talvez porque alguns talvez não tenham, mas a grande maioria das pessoas tem. Carregam em si um peso daquilo que falaram. Você não é ninguém, você não merece, você não presta, você não vale nada, você. E a gente traz aquilo como uma verdade. Só que não é verdade. Nós estamos aqui nessa vida para sermos felizes, prósperos, cuidarmos da nossa saúde, sermos fortes. E uma pessoa que é realmente próspera, ela não guarda só para si. Uma pessoa próspera, eu não tô falando próspera de dinheiro, não, somente, tá? Mas uma pessoa próspera em vários sentidos. Essa pessoa, ela vai transbordando para a vida dos outros que estão em volta. No nosso caso, que trabalhamos com jardins, no nosso caso de jardinistas, os jardineiros, os paisagistas, os jardinistas, enfim, nós transbordamos para a vida dos nossos clientes. Aquilo que a gente se propõe a fazer está diretamente ligado na qualidade de vida das pessoas. As pessoas, elas precisam da conexão interna que perderam, elas precisam da conexão consigo mesmas, elas precisam melhorar a qualidade de vida física. Tem uma outra aqui, a Nath, ela sofreu um acidente e ela colocou aqui, eu não vou colocar, senão vai sair a pergunta dela, mas ela colocou aqui, o meu maior desafio é apertar uma bolinha de fisioterapia, sabem aquelas bolinhas macias de fisioterapia? Até os dedos tocarem a palma da mão, porque não fecha hoje. As plantas, elas contribuem demais com a recuperação de saúde física. É que essa ali, da bolinha, ela sabe disso. Ela conhece. Ela tem um garden, ela é produtora de mudas. E as pessoas que estão aí na sua volta, você colocou que precisa sair da prostração, talvez elas não saibam
que a natureza vai ajudar diretamente na qualidade de saúde física delas. Física mesmo, cura física, tá? Ah, eu tô com problema de saúde assim assado, eu tô com enxaqueca, é um problema físico, mesmo que a origem seja emocional, psicológica. Existem pessoas em ambientes hospitalares, pessoal, que se recuperam muitíssimo mais rápido e assim das mais diversas ordens de problemas e traumas. A pessoa está com fratura, ela sofreu um acidente, está com uma fratura. As pessoas que têm a possibilidade, a oportunidade de ter conexão com a natureza, de ter conexão com as plantas, elas se curam muito mais rápido do que as que não têm, do que as que estão, por exemplo, em ambientes hospitalares que não tem planta, só tem parede. Então, eu queria muito saber o seu nome, eu esqueci. Você que precisa sair da prostração, olha, tenta olhar um pouco além daquilo que é o seu problema hoje. Eu sei, eu não estou menosprezando o problema de ninguém, tá? Eu sei que nós temos, cada um tem as suas questões, e as questões podem ser das mais diversas. Mas talvez esteja te faltando o movimento de olhar em volta e olhar que é possível. Existem pessoas que fazem esses movimentos. Ontem nós estivemos aqui com a Gi, não sei se a Gi está aqui hoje, mas a Gi perdeu um filho para o câncer, perdeu várias pessoas, passou por um processo de violência na família dela, numa cidade onde morava, onde uma pessoa foi assassinada. Eles buscaram, quiseram sair daquele lugar onde eles viviam, porque não dava mais para viver, ou seja, vários problemas, e começaram do zero em uma outra cidade que eles não tinham ninguém. Foram buscar no Google, ai, que cidades boas para se viver. Chega lá e tenta alugar uma casa, e começou, sabe? Existem muitas coisas que talvez possam te ajudar a ver que realmente é possível. Agora, uma outra coisa que não é dispensável de forma alguma é uma ajuda médica se você está realmente muito prostrado. Porque existem várias coisas que podem estar alteradas em você e precisam de ajuda médica. Quando a gente vai se alimentando, alimentando alma e espírito mesmo, tá? De coisas boas, de coisas positivas, de coisas que vão nos ajudar a fazer enxergar, a ver aquilo que tá, aquilo que a gente quer viver, isso nos ajuda demais, mesmo. Só que nem sempre é suficiente, nem sempre só oração, nem sempre só ver palestras que vão te ajudar a entender, a despertar, a trabalhar coisas internas. Não, talvez você precise de ajuda psiquiátrica e psicológica. Se você estiver realmente muito prostrado, e essa foi a palavra que você quis realmente colocar lá, talvez seja necessário trabalhar questões muito internas de uma vida toda. E talvez seja necessário, nem que seja por um período, de medicação psiquiátrica. Para que porque, gente, tem pessoas que têm deficiências. A Natália não está aqui hoje, a Natália deve estar dormindo, mas ela é psiquiatra. Tem questões que são de deficiência de produção mesmo no nosso cérebro, e isso desequilibra um todo. Existem talvez hormônios, vitaminas, não sei, que precisam ser oferecidos carinhosamente a você mesma. E isso vai te ajudar. Uma série de coisas trabalhadas juntos vão fazer com que você saia disso, tá? Isso é o que eu posso te dizer. Inclusive, isso foi o que eu já vivi há tempos atrás, tá? Mas hoje eu não vou falar de mim, não. Vou falar do seio aqui. Perdi aqui, passou. Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida antes da gente encerrar, coloca no balãozinho de interrogação. Larissa, são 3 jardineiras regadas manualmente direitinho, todo o sol da manhã, à tarde sombra. Perfeito. Cantinho das Flores, era isso. Essa pergunta, gente, é a continuação das floreiras lá do restaurante, onde as pessoas conseguem e querem tirar fotos, tá? Existem várias plantas, precisam ser realmente flores? Você vai fazer o seguinte, existem muitas espécies, muitas plantas. Essas floreiras, precisa saber a profundidade delas também, tá? Pra saber se você vai ter mais volume ou não. Porque dependendo da profundidade, até primavera você consegue colocar lá. Tá? Dependendo do tamanho, da dimensão, você consegue pôr. Não sei que tamanho são essas floreiras. Você vai pegar mais informações. Não dá pra ser assim. Você precisa de mais informações de tamanho de floreira. Já que tem rega, não tem restrição quanto à espécie em necessidade de água, tá? Pega profundidade, meia sombra, você tem um monte de espécies que você pode colocar.
Veja o tamanho, porque o tamanho da floreira, ela está diretamente ligada à possibilidade de espécies que você vai poder colocar ou não. As sampáticas são pequenas, no nível assim mais alto, elas ficam lá com seus 30 centímetros mais ou menos, mas já bem desfolhadinhas, bem sequinhas na parte de baixo. E talvez tenha outra, você pode colocar talvez Bela Emília, Miniérico eu acho muito pequeno. Dependendo do tamanho dessas floreiras, sendo 3, você pode fazer mesclar, você pode colocar aí gerânio com alguma outra planta pendente, como por exemplo aspargo ou a própria jiboia, alguma planta mais comprida junto com outras mais altas, mas isso tudo vai depender do tamanho que você tem disponível nessas floreiras, tá? Existem muitas espécies, muitas espécies. Cupim da terra pode matar planta? Com certeza. Precisa controlar. Pode mesmo, mata. Estou começando agora na jardinagem. O que me aconselha? Belos jardinagem. O que eu te aconselho é vir para a live de amanhã. Amanhã, eu vou te dar uma resposta, tá? Mas amanhã, às 7h17, pessoal, nós vamos ter uma live que é o que um jardinista profissional precisa ter, tá? E ele é um tema fechado, um tema específico, e aí você vai saber tudo que você realmente precisa, tá? Agora, se eu pudesse te falar em pouco tempo, uma das coisas que você precisa realmente é conhecimento. Não é ferramenta, não é equipamento, não é maquinário, não é carro para carregar tudo isso, não, nada disso. É conhecimento. Pessoal, o conhecimento, ele abre portas rápido. Sabe uma coisa escalável? O que é uma coisa escalável? Uma coisa escalável é uma coisa que você tendo um único movimento, você consegue fazer muito mais resultado? É conhecimento. E não só conhecimento técnico, mas o conhecimento, além do técnico, que é o conhecimento sobre as plantas, sobre o jardim, sobre os projetos, sobre tudo aquilo que você vai executar a sua atividade, é conhecimento sobre si também. Quando a gente identifica quem a gente é, quais são os nossos limites no caso de trava, tá? No limite de caso eu tô parado aqui, quando a gente começa a identificar essas coisas, por exemplo, um dos limites de muitas pessoas, não sei se é o seu, mas um dos limites de muitas pessoas é a dificuldade em conversar com o cliente, em falar com o cliente, em falar de uma forma segura, uma forma simples, segura e tranquila. Tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas mesmo que são muito inseguras, e elas, quando vão falar, elas têm uma postura muito arrogante, elas têm um jeito muito soberbo de falar, isso fecha portas. Então, se você trabalhar questões suas, questões internas, para que você seja seguro, tenha um bom posicionamento profissional, junto com conhecimento técnico, você precisa de pouquíssima coisa para você fazer bem a jardinagem. Pouquíssima coisa. Não sei se você chegou agora ou se você já está aqui no perfil há bastante tempo, mas aqui eu já falei algumas vezes que eu comecei nos jardins com uma tesourinha de poda e um tesourão. Só, tá? E fui, claro, reinvestindo, fazia um servicinho com isso, demorava muito, dava muito trabalho, era muito desgaste, mas era o que eu tinha, não tinha dinheiro para investir. Só que eu tinha conhecimento e eu tinha postura profissional, tá? Então isso passava segurança e mostrava aos clientes, aos meus clientes que tinham o que eu tinha para atender, passava uma segurança tão grande, eles começaram a desejar muito os meus trabalhos, porque é raro, gente, é escasso. Conhecimento e posicionamento é muito escasso em um profissional. E aí, quando você tem conhecimento suficiente, na verdade, suficiente talvez é o limite, né? Você falando essa palavra, mas quando você tem um conhecimento adequado sobre aquilo que você está fazendo e está sempre buscando e inovando, enfim, existem muitas coisas de baixíssimo custo que vão dar resultados extraordinários, tá? Só que vem para a live de amanhã. Amanhã a gente vai falar em detalhes, tá bom? Rei Davi, paisagismo e jardinagem. Qual a melhor forma de eliminar pequenos focos de mato? Perfeita pergunta. Vamos imaginar, tá? Que você esteja falando de um gramadão. Se for na terra é mais fácil ainda, mas vamos imaginar que você está falando de um gramado e começou a sair um matinho aqui, um matinho ali, um matinho ali.
Antes da gente eliminar o mato, você precisa saber o seguinte, esse mato, ele sai e, pessoal, sempre vai sair. A natureza, em forma de jardins, é uma natureza construída. Ela é excelente, ela é maravilhosa, ela toca, ela cura, ela ajuda demais em muitos aspectos da vida de quem está usufruindo daquele espaço. Ela ajuda muito na questão ambiental, né, do meio ambiente, principalmente em cidades. Só que a natureza, ela faz o movimento dela, que é de sempre voltar, ela sempre quer voltar a ser floresta. Muito bem. Então, o mato, ele sempre vai sair. Sempre. Agora, o que não pode começou a infestar de mato. Nossa, mata aqui, mato ali, mato lá. Esse pontinho, esse lugar pontual, Rei Davi, é sai um matinho aqui, sai um matinho lá. Esses matinhos, você vai controlar manualmente. São pequenos fogos, manualmente. Sai um grande índice de, sei lá, capim braquiária num gramado, você vai bater um inchado, você vai retirar aquilo lá. Saiu um leiteiro, saiu outra espécie de planta daninha lá, de mato, você vai tirar pela raiz se for possível. Não é possível? Vai quebrar? Beleza, vai quebrar. Só que, o que você tem que fazer simultaneamente num ponto como esse, que isso aí tá simples. Locais pontuais de plantas daninhas, você vai tratar esse gramado. As plantas daninhas, elas só saem porque é o seguinte, o solo, ele é um banco de sementes. Um banco de sementes. Tem muitas sementes lá, de várias espécies, tá? E dentro do solo, dentro da terra, existe um movimento natural. Esse movimento faz com que sementes subam, outras desçam, tem um monte de coisa lá dentro acontecendo. Quando o gramado, ele tá bem fechado, tá bem forte, tá bem resistente, bem verdinho, você olha para esse e vê, ó, 10, tapetão, assim, bonito, é mais difícil de sair mato, é mais difícil de sair planta daninha. Por quê? Porque essa grama que tá bem fechadinha, ela tá sombreando o solo. Agora, gramados que começa a dar muita falha, que começa a dar muito buraco, ela tá amarelada, ela tá seca, esses espaços que vão se abrindo no solo, eles vão favorecendo que a luz do sol, ela bata no solo e essas sementes de plantas daninhas que estão lá no solo, elas recebem um estímulo de luz. Hoje já no comecinho a gente já falou de luz aqui, né? Recebe um estímulo de luz e ela entende, opa, tem luz. Se tem luz, eu consigo produzir energia, consigo fazer fotossíntese. Então eu consigo viver. E aí ela germina, ela sai, tá? Então, o ideal agora, lugares pontuais, tira mesmo manualmente, retira isso. E vou imaginar agora, tá? Vou fantasiar que você tá falando de uma grande área, de um sítio, por exemplo. Poxa vida, eu vou ter que arrancar tudo isso na mão. Isso aí precisa entrar em um tratamento nos jardins, tá? Em um tratamento no gramado. No seu orçamento precisa entrar isso é um tratamento. Só que ele não é só isso, não é só a retirada das plantas daninhas. Existem outras coisas. Correção do solo, nutrição desse gramado, poda desse gramado, rega desse gramado, tá? Tudo mais. Acho que deu para responder. Vou pegar mais última, tá? Ah, ótimo, pergunta semelhante aqui, ó, do Leandro. Qual herbicida posso aplicar na grama amendoim para controle de ervas daninhas? Pessoal, ó, o mato, né, que o Redavi perguntou, mato, planta daninha, ervas daninhas, isso tudo é a mesma coisa, tá bom? No caso dos herbicidas são os que controlam as plantas daninhas. Os herbicidas, eles funcionam basicamente de duas formas, são dois grandes grupos de herbicidas. Um deles controlam plantas daninhas de folha estreita. O que é folha estreita? É uma folha fininha, tipo tiririca, cana, milho, tá? Folha estreita, que as nervuras são inclusive todas na vertical. E existem herbicidas que controlam folha larga, aquelas folhas mais redondinhas, que tem uma nervura no centro e outras na lateral. Basicamente é assim que funcionam os herbicidas. No caso, Leandro, da grama amendoim, a grama amendoim, ela é uma planta daninha de folha larga, é redonda. Se você precisar controlar plantas daninhas de folha larga, você vai ter uma grande dificuldade de controlar com herbicida. Muito provavelmente não vai controlar. Vai ter que ser a mão. Ou vai ter que tirar, porque a grama amendoim é uma planta barata. Ou vai ter que tirar e plantar de novo. Deixaram chegar nesse ponto. Porque se você passar um herbicida lá, que vai
controlar a planta daninha, vai controlar, só que vai queimar ou até matar a grama amendoim também. E a gente tem uma dificuldade na jardinagem, pessoal. Esses herbicidas, inseticidas, fungicidas e tal, todos eles são testados antes de serem colocados no mercado. Só que poucos são testados para plantas ornamentais, que são as nossas plantas. A gente trabalha com plantas para jardim. A maioria é testado para grandes culturas agrícolas, que são de maior interesse econômico no mercado da agricultura, né? Os produtos químicos, agrotóxicos. Então, a gente não vai ter lá assim, olha, esse produto ele vai controlar, sei lá, trevo, por exemplo. Vai controlar o trevo, mas não vai queimar. É um produto que vai proteger a grama amendoim. Não, geralmente não. Vai queimar, tá? Então, tô torcendo aí para que não seja uma grande área. Sendo possível tratar à mão, faça isso. E vai cair na mesma coisa do gramado que eu falei, tá? Favoreça essa grama amendoim a ficar de uma forma que sombreie o solo, só que é claro, ela é mais fofinha, ela se abre, né, e tal. Mas se ela fechar e sombrear, você vai ter uma incidência, uma germinação muito menor das plantas daninhas, ok? Entendido? Mais uma aqui, e eu não vou falar exatamente sobre a pergunta, tá? E aí, agora é a última mesmo. Por causa do horário, tá bom? Só que tem caixinha, tá, gente? Tem caixinha aberta. Coloca depois nos stories quem ficar. Rubem, voltamos. Cadê? Ai, eu perdi. Perdi a pergunta. Era uma pessoa falando pra falar mais do curso. Não tem turma aberta, tá? Não tem turma aberta de Jardinista de Sucesso, não tem inscrição agora. Só que tem uma coisa muito legal para vocês que estão aqui. Vai acontecer a Semana Gratuita Jardinista de Sucesso em breve. No dia 26 desse mês nós vamos começar uma semana inteirinha juntos, tá? E só que para participar são aulas exclusivas para pessoas que estão inscritas no evento. E lá, você quer aprender como fazer a partir de R$10.000 por mês, com várias dessas coisas que eu falei aqui para vocês, de uma forma mais aprofundada? Participe, tá? É online, você não vai gastar um centavo, você só que precisa se inscrever, senão você não tem acesso. Acabada essa live, no meu link eu já disponibilizei o link de inscrição no evento. É só você clicar, você vai colocar o seu e-mail, automaticamente você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp silencioso. Não se preocupe, tá? Você vai entrar lá, não vai ter converseiro, não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, não tem, tá bom? São os meus recados da equipe para vocês referente ao evento. Só que também, se outras pessoas que estão lá quiserem puxar conversa, não é permitido fazer isso, tá bom? Então, entra, assim que você encerrar a live, já vai lá no perfil, clica no link, se inscreve. A Semana Jardinista do Sucesso é extraordinária, gente. Tem tantos depoimentos, tantos relatos de pessoas que somente com essas aulas, que são gratuitas, já fizeram uma grande transformação. São muitos insights de mudança. Pessoal que tem dificuldade no orçamento, não sei fazer orçamento, a questão não é nem fazer o orçamento sobre preço. É muito além disso. É muito além disso. É um posicionamento muito seguro e de autoridade. Vocês estão aqui a essa hora, deixa eu ver que horas são, 8h06, nós estamos aqui desde as 7h17 conversando. E vocês aprendendo. É porque vocês querem ir para o próximo nível. Então vem para a semana gratuita, tá? Logo na semana, não é só para alunos, é para todo mundo, tá, Rei Davi? Para todo mundo que quiser participar. Tá aberta a semana gratuita, tá bom? Venha. Aí tem uma coisa, no mês que vem nós vamos abrir turma de alunos. Aí é para quem quiser, tá? Mas a semana gratuita é de graça e é para todos que se inscreverem, todos que quiserem participar, tá bom? Amanhã, às 7h17, nós estaremos aqui de volta com o tema o que um jardinista profissional precisa ter, tá? Então, venha que você vai entender ponto a ponto o que você precisa para se posicionar bem, se posicionar grande. Combinado? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenham uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe muito, muito, muito. Um beijo e até amanhã. Se você tinha dúvida e não colocou aqui ou eu não respondi por conta do nosso tempo, tem uma caixinha aberta nos stories. Vai lá e coloca sua dúvida, tá bom? Um beijo, até amanhã.